Então, pessoal, houve aí o falecimento do apóstolo Rina, né? Uma causa estranha, né? A morte dele é um acidente estranho. É uma igreja que já tem 30 anos, uma bola de neve. Eu não sabia que o significado da bola de neve era algo que vai crescendo. Realmente tem uma coisa interessante. Mas muito triste, porque o Rina foi um cara que ensinou muita coisa. Ele acho que passou a vida toda dele dedicado aos estudos, né? E ali ele ensina muita coisa e tem um problema familiar, tá numa situação estranha, né? Existe, a gente não sabe ao certo, né? E também não é, é importante a gente falar da vida da pessoa, não. A gente não sabe o que está acontecendo. Problemas familiares as pessoas têm, né? Situações adversas, separações, o comportamento humano ele é muito estranho, mas a gente não tem o direito, né, de se envolver nesse tipo de coisa. Havia ali uma homenagem, né, de um grupo de motoqueiros e tal, e ele morre exatamente nesse dia. A gente não sabe, né, o que de fato aconteceu ali, porque é muito estranho a morte dessa forma, né? Aí a gente pensa um monte de coisa, porra, será que o cara tirou a vida? Sabe, o cara ficou emocionado? Será que o cara sofreu um infarto na hora ali da homenagem a ele? Isso não importa, né? Isso não importa. É muito triste o cara jovem, tá? Muitas vezes, quando uma pessoa está fora da obra, por consequência dessas coisas, cria-se um grupo, né, tentando fazer o cara voltar. Às vezes não é a vontade de Deus que a pessoa volte naquele momento. A pessoa tem que se avaliar, avaliar suas condutas. O ser humano é falho, o ser humano comete erros, o ser humano tem processos para que o erro seja tratado, tá? Então a gente não sabe o que estava na mente do cara, as provações que a pessoa estava passando, porque estar à frente de uma igreja é uma responsabilidade muito grande. Se a pessoa não for cercada de oração da igreja, se ela não tiver um conceito de ela mesmo ter orar sem cessar, né? Ela ter aquela comunhão, com certeza o diabo, com o seu reino, tenta de tudo para destruir aquela vida, tá? Porque tá trazendo muita libertação, o cara tá pregando o evangelho, o cara tá iluminando vidas que o diabo tinha planos muito fortes para aquelas vidas, planos para causar injustiças em outros, que é isso que o diabo faz. Coloca nós, seres humanos, uns contra os outros, para que você cometa uma coisa tão grave que a justiça de Deus tenha que detonar você. É isso que o diabo faz. Já que ele não pode te matar, ele vai roubar, matar e destruir de outra forma. O teu tempo, a tua vida, a tua saúde, o cachorro chato que tá latindo, é tudo assim. Mas é isso aí, muito triste, muito triste. Um pai de família, né, que se vai, é uma pessoa que contribuiu muito para o evangelho, tá? Eu mesmo aprendi muita coisa com esse cara. Esse cara, quando a forma dele falar, realmente ele tinha um dom de Deus, né, para poder ensinar. Esteve à frente de uma igreja que aparentemente eu mesmo zoava por causa da prancha, mas era a palavra que estava sendo pregada, tá? E os seres humanos têm erros, tá? Ele até que se saiu muito bem na vida, né? Mesmo com todos os seus erros, até que se saiu muito bem. Tem pastores piores, cara. Tem pastores que cometeram erros piores, tá? Mas eu sei que Deus, ele nos vê como um conjunto de tudo, da obra. Tá? Ele não nos vê somente naquele momento. As pessoas falam, o cara fez isso aquilo tá perdido. Cara, por isso que todo juízo pertence a Deus. Porque na vida tem processos que levariam tempo. Às vezes a gente morre no meio desse processo que Deus já estava trabalhando. A gente não sabe, as pessoas não sabem o particular de Deus com o homem. Você vê que o rei Davi, pelo erro dele com Betseba e pela morte de Urias,
ele estaria completamente detonado pela própria lei. Mas Deus tinha outros planos. Terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia. Então, a forma de Deus ver, julgar, entender é totalmente diferente do homem, tá? Então, não vamos ficar fazendo juízo sobre a vida da pessoa, sabe? Se a pessoa se perdeu, se não, isso cabe a Deus, tá? Deus que o levantou. E uma coisa que a Bíblia fala, que aquele que começou a boa obra, ele ia levar até o fim, tá? E essa aí, às vezes chegou o nosso tempo. Às vezes a pessoa está desgastada, às vezes a pessoa já quer partir. Quantos profetas pediram para Deus levar que já não estavam mais aguentando? É muita responsabilidade. Não é uma vida comum que você está livre, igual as pessoas aí que gostam de ficar falando da vida dos outros.